Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está, Ele está bem junto a nós, teu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da oitava da Páscoa, a palavra, através do Atos dos Apóstolos, nos mostra que com essa cura que Pedro e João fazem aquele aleijado na porta do templo, faz que o seu povo se alvoroça. Eles ficam assustados, começa a vir todos, uns por curiosidade, outros já por interesse, mas outros muito assustados. Quem é esse homem? Como pode ter poder de curar um aleijado que estava aí sempre sentado na porta do templo? Mas nós sabemos que todo esse povo que veio aí fazendo essa pressão junto de Pedro e João, havia muitos interesses ali no meio. Se curou, pode fazer algo para nós.
Aí Pedro começa a dar o sermão, né? Nós vemos esses dias que Pedro está sempre dando um sermão aqui no Atos dos Apóstolos, né? Ele começa a falar sobre o milagre que aconteceu, o milagre que aquele rapaz, aquele moço lá, o aleijado, recebeu, que aquele milagre não vem do ser humano, que aquele milagre não vinha deles, os apóstolos. Aquele poder de milagre vinha de uma ressurreição, vinha do Cristo, vinha de Deus. Aí Pedro vai mais longe ainda. Com a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré é que está acontecendo essas maravilhas. Não é através de nós, homens. Nada acontece através de nós, homens, se Deus não quer, se Deus não permitir. Então Pedro vai fazendo um sermão e vai mostrando para ele ali o poder daquele Deus, o poder daquele Senhor, que é o próprio Deus, mas é um servo que veio e serviu, ficou como servo aqui servindo. É o mesmo Senhor poderoso, é o mesmo servo que serviu a todos nós, que serve. Mostra para eles então essas duas partes, um Deus poderoso e ao mesmo tempo um Deus servidor que vem e está servindo a todos. Mas aí Pedro vai pegando mais pesado, né? Mostrando que esse Deus que veio, esse Jesus de Nazaré, esse que tem o poder, que faz o milagre, esse que curou, é aquele mesmo que vocês mataram, né? É aquele mesmo que poderia ser libertado, mas vocês não quiseram crucificá-los. Então, através dessa crucificação, dessa ressurreição, é que vem a glória desses milagres. É por isso que está acontecendo isso aqui. Não sou eu, Pedro, o apóstolo, que vai estar fazendo esse milagre. Então Pedro diz para eles: vós que agiram com ignorância, agora procuram, se arrepende e se converte, porque a ressurreição é a nossa salvação. Mas a ressurreição é para aqueles que se convertem, aqueles que recebem o batismo, se convertem, aqueles que creem. A morte numa cruz não vai ser para todos. A salvação vai ser para aqueles que creem, aqueles que se convertem. É por isso que a gente sempre está repetindo uma coisa aqui: o batismo nos faz filho de Deus, nos faz herdeiro do reino. Mas nós temos que viver o batismo todos os dias, porque através de viver o batismo buscamos a conversão. Através de viver esse sacramento, nós vamos buscar a conversão e com certeza a nossa fé vai amadurecendo. Mas temos que viver no dia a dia como verdadeiro cristão. Então Pedro dá um chacoalhão aqui: agora se convertam, creiam, mas se convertam, mudam de vida para aproveitar da ressurreição que nos dá a salvação. Então, o milagre aqui de Cristo, existe um perigo de as pessoas pensarem que esse milagre é do homem ou é da igreja. O milagre não é do homem nem da igreja. O milagre é de Deus, só acontece por Deus. A igreja é testemunha do milagre. A igreja é sinal do milagre. Não como muitos pregam por aí: a minha igreja faz, aquela igreja faz milagre. A igreja não faz milagre, o milagre é de Deus. A igreja sim, e quando nós falamos um pouco de igreja, sabemos que somos nós também, não só o templo de Deus. Nós somos a igreja, nós somos testemunha, e nós somos os sinais do milagre. Então é isso que Pedro passa a ensinar a esse povo, que só aquele ressuscitado, que foi glorificado no Pai, aquele sim, aquele é o que faz milagre. Então, meus queridos irmãos, a igreja não é o centro. O centro é muito maior do que isso. O centro é Deus. Ele é o centro de tudo. A igreja, como eu disse, é sinal. E a igreja ensina a viver essa glorificação de Jesus ressuscitado. A igreja também, ela é serva, como Jesus foi servo, como Deus. Era o Todo-Poderoso, mas foi servo aqui.
A igreja tem que ser isso, ter ser glorificada e ser serva. Então, hoje, Pedro nos deixa esse ensinamento aqui, através dessa pregação àquele povo que corriam atrás deles, que nós temos que procurar acreditar, se converter, para podermos aproveitar ou gozar dessa ressurreição de Jesus, que a ressurreição dele é que nos dá a salvação. Para podermos ter a salvação, nós temos que viver realmente a ressurreição de Jesus. É por isso que eu disse aqui já ontem, né? São 50 dias de tempo pascal falando da ressurreição de Jesus, para nós gravarmos que nós precisamos viver essa ressurreição em nós, para podermos buscar esse caminho de salvação. E nós vemos no Evangelho aqui, os discípulos voltaram, estão contando, esses discípulos de Emaús, o Evangelho de ontem, os discípulos de Emaús voltam a Jerusalém e estão lá contando a novidade, que reconheceram Jesus, que Jesus caminhou com eles, e reconheceram Jesus ao partir o pão. Aí nesse momento Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. E eles se assustam. O que Jesus fala? Toca em mim, olha minha mão, olha meu pé. Eu não sou um fantasma. Fantasma não tem como tocar. Pode me tocar, eu estou aqui vivo. Eu ressuscitei, estou vivo. Jesus estava ali como nós aqui, de carne e osso, no meio deles. Eu estou aqui, venham aqui, vejam. Mas era necessário essas coisas. Era necessário que Jesus se apresentasse no meio deles, para dar coragem, para eles terem a certeza que Ele está vivo, para eles terem certeza da ressurreição. Por isso que Jesus, após a sua ressurreição, ainda fica 40 dias com eles. Apareceu a Maria Madalena, apareceu nos apóstolos várias vezes no meio dos apóstolos. Por quê? Para eles encorajá-los, para mostrar para eles que eles vão pregar a ressurreição. Vocês vão pregar que eu estou vivo, vão pregar que aquele Cristo que crucificaram está vivo. É por isso que Jesus fica 40 dias ainda no meio deles, para dar coragem, para ensiná-los o que eles iam pregar, o que eles iam ensinar. É por isso que nós temos o Novo Testamento, os ensinamentos, né? As leituras, o Evangelho, porque Jesus que dá essa coragem, dá esse empurrão em cada um deles. Então, as aparições aqui de Jesus deixam bem claro que o crucificado está vivo, não está morto, né? Ele é capaz ainda de comunicação, porque ele está vivo, não está lá embaixo da terra. Então ele está ali vivo, comunicando com eles, ensinando eles o meio de pregar. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que Jesus ressuscitou, ensinava, corrigia, como antes, era o mesmo. Aquele mesmo ressuscitado era o mesmo aquele que caminhava com eles antes. Não tinha mudado nada. Tinha ido para a cruz, ressuscitado, agora ele é o mesmo. Ele ensinava e estava ali no meio deles, dando essa esperança. Então, a cruz não foi capaz de matar Jesus. Jesus voltou, estava ali no meio deles. Só depois de 40 dias é que Jesus sobe ao Pai, né? Nós sabemos que a sua ascensão, Nossa Senhora, a sua assunção, né? Assunção porque foi levada, a ascensão porque Jesus sobe sozinho, volta ao Pai. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje assegura para nós a esperança da ressurreição, porque isso não é ilusão, isso é certeza. A ressurreição de Jesus é certeza. Então a nossa esperança não é vã. Se a ressurreição de Jesus é certeza, quer dizer, é verdade, a nossa esperança não é vã, porque nós vamos ressuscitar um dia junto a Ele. Nos finais do tempo, quando Jesus vier, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa esperança verdadeira,
porque Jesus não está morto. Jesus está vivo e está aqui no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, com humildade e esperança de vosso auxílio, vimos vos suplicar rezando: Senhor Deus de amor, santificai-nos.